Muito bem, qual foi a proposta que a gente não, eu tinha colocado, eu digo a gente no sentido mais convencional. Existem oportunidades para a gente trabalhar em ambos os campos, seja biologia, ciências exatas, e utilizar até inteligência, até eu vou explicar por quê, inteligência artificial para poder acelerar esse processo de descobertas e inovações. Eu digo até por quê? Porque eu propositalmente fiz essa apresentação utilizando a inteligência artificial. Então o que eu falei? Eu falei assim, eu quero que me façam uma apresentação para a conexão entre nano e biologia. E aí eu quis ver o que dava e depois eu preenchi. Vocês vão notar as diferenças aí. Claro que tem umas coisas que estavam tão erradas, que eu precisei de fato modificar o texto que a inteligência artificial colocou. Mas hoje em dia, a gente está vendo quase que um abuso do uso em todas as possíveis circunstâncias de como se usa inteligência artificial. E assim, a principal mensagem que eu gostaria de trazer é, primeiro, vamos desmistificar isso, porque eu acho que está um pouco exagerado. Segundo, vamos recalibrar, porque inteligência artificial são questões que já são abordadas já há muitos anos. Eu ainda era aluno de graduação, então vocês façam ideia de quanto isso era. Em 1988, 89 eu tive disciplina disso, ou seja, não é nada novo, mas tem todo esse hype, toda essa movimentação que a torna, às vezes, até uma dessas coisas. Sobre esse ponto específico, uma mensagem que eu quero deixar clara é o tempo de maturação do que a gente chama de pesquisa básica. Então, esse eu acho que é o ponto essencial. Então, hoje a gente vê como se fosse algo absolutamente corriqueiro, uma coisa que nasceu de repente. Não, todas essas tecnologias, todas essas invenções, elas têm duas características básicas, que é com que eu pretendo terminar aqui minha apresentação. Estou falando muito bem claro, tecnologias, e tem muito claro, muitos de nós às vezes somos avessos da tecnologia, por diversas razões, mas tem dois pontos que eu queria deixar muito claro. O primeiro é que todas elas, inevitavelmente, nascem de um resultado de pesquisa básica, e que é altamente surpreendente. O segundo ponto é que precisa de tempo. São essas duas coisas que eu quero trazer aqui. Então vamos ver se eu consigo falar aqui sobre esse tempo. Como é que passa para frente? Tem alguma coisa? Acho que acabou a bateria. Problemas de tecnologia, como eu disse. Então, qual foi a proposta principal aqui do... Nada como alguém que entende de tecnologia. Então vamos lá. Oi. Aí, pronto. O tema que foi escolhido para essa residência era instrumentação para a implementação de nanobiotecnologia segundo a máquina. Mas eu prefiro dizer convergência entre nanotecnologia e biologia. Então, são três pontos básicos, que eu até gostei do que a máquina disse, é que você precisa de descobertas reveladoras, né, pioneiras. Eu vou trazer um pouco como que nós aqui da UFMG temos tratado isso, as coisas que a gente está fazendo. Segundo, que a gente precisa de ferramentas para descoberta. Quais são elas? Então, por exemplo, as ferramentas são os insumos que a gente usa. Eu vou dar um exemplo aqui que seria, por exemplo, microfluídica, que é a mecânica dos fluidos em pequenas dimensões, modelagem de micro-ondas, como que você consegue canalizar ou direcionar campos de micro-ondas, porque tem vários objetivos. Nanofabricação é uma outra dessas ferramentas, microfabricação e inteligência artificial também é uma dessas ferramentas para descoberta. E depois tem tecnologias revolucionárias que eu vou descrever aqui. Até o professor Armando que está aqui, eu estou muito satisfeito porque uma delas que eu vou ilustrar aqui como um dos resultados, teve uma forte colaboração do professor Armando enquanto um demandante desse tipo de técnica revolucionária. Então, muito bem, vamos lá. Ele não quer passar. Ele passa só para as duas pontas. Microscopia de micro-ondas. Ele está meio agarrando aqui. Você pode passar para mim, por favor? Muito obrigado. Então, o que seria microscopia de micro-ondas? Em primeiro lugar, acho que a maior parte de nós está familiarizado com ótica geométrica. O que é ótica geométrica? Nós temos óculos, por exemplo, e o comprimento de onda da luz ele é muito menor que as dimensões de uma lente.
Então, ótica geométrica é aquilo que a gente aprende na faculdade, que você desenha raios que vão numa direção, vão na outra, e aí, com isso, você consegue definir distância focal, uma série de outras coisas. Então, microscopia e micro-ondas, por si, são conceitos antagônicos, porque micro-ondas, a gente está falando de comprimentos de onda que são muito maiores do que os objetos que a gente quer enxergar. Então, os objetos que a gente quer enxergar são, por exemplo, átomos, a gente não vai conseguir, mas partículas e objetos muito pequenos. Então, como você observa um objeto muito pequeno com um comprimento de onda muito grande? A gente consegue? Pronto. Então tá, então esse aqui foi um resultado que a gente teve antes da residência. Pode passar o próximo slide, por favor, obrigado. E o que a gente conseguiu ver foi o seguinte, que essa imagem aqui verde parece um gramado. O que ela é? Na verdade, ela é um padrão de interferência entre duas redes de grafeno. Então, quando você pega, vocês já viram quando você pega duas redes quadriculadas e gira uma com relação à outra, e a gente vê aqueles padrões se movendo um com relação ao outro, que muda o período. Então, depois você pode fazer esse experimento. Você pegar um papel quadriculado com o outro e você gira em relação ao outro. É um efeito que se chama de Moiré. Então, o que a gente está vendo aqui é um efeito de interferência, é um efeito de Moiré entre duas redes cristalinas. E o que a gente conseguiu fazer foi demonstrar a maior resolução com micro-ondas. Então ela conseguiu chegar a um tamanho de 1 nanômetro. O que significa isso? Que o comprimento de onda ele é 100 milhões de vezes maior do que o objeto que a gente está enxergando. E como que a gente explicou? Então essa é uma dessas descobertas pioneiras. Como que a gente conseguiu chegar nisso? Através de uma gota de água que fica, ela tem dimensões nanoscópicas, ela tem apenas 1 nanômetro de tamanho, e como a água ela é um bom concentrador de micro-ondas, porque ela tem um índice de refração de 9. Deixa eu explicar o que é o índice de refração. É a tendência da luz de ficar presa dentro do material e não querer sair. O diamante é um bom material que todos conhecem, por quê? Porque, primeiro que ele é o melhor amigo das mulheres, né? A girl's best friend. E por que é isso? Porque a luz entra dentro dele e não sai. Por isso que eles são tão brilhantes quando a gente consegue assistir. E qual que é o índice de refração do diamante? É 2,5, enquanto que o da água, para esse comprimento de onda, é de 9. Então imagine algo que é assim, absurdo, um diamante extremamente poderoso. Significa que o ângulo de reflexão interna total é 5 graus. Significa que se a luz vier assim, quase rasante, ela entra para dentro da água. Então ela faz com que a gente tenha esse poder extremamente elevado de magnificação. Então isso é uma das ferramentas. O próximo slide, por favor. Então o que a gente pensou? Isso aqui é claro que alguém já pensou nisso. Esse é outro ponto. Pesquisa, sempre a gente está bebendo água do poço e outras pessoas também colocam. Então a ideia desse pessoal era de utilizar micro-ondas para a gente começar a fazer imagens de células e coisas desse tipo. O que foi proposto aqui nesse trabalho, que eu acho que não sei se eles conseguiram levar muito adiante, fizeram bem mais do que nós fizemos, eles criaram uma câmara de reação pela qual passa um líquido, uma célula, uma cultura para as células, e aí com isso a gente pudesse fazer imagens disso. Próximo slide, por favor. Por que é que a gente quer fazer isso? Isso aqui é um desenho mais ou menos que a gente quer fazer. Tem que ter uma janela e uma câmara, e aqui dentro tem que ter nanopartículas, células, seja lá o que for. E por cima a gente vem com esse campo de micro-ondas. Por que é que a gente quer fazer isso? Desse lado direito daqui da imagem, nós temos aqui curvas de dispersão da glicose e da água. O que significa isso? Como que esses materiais eles respondem a micro-ondas. Então, um experimento fácil de vocês fazerem em casa, que é o seguinte: pega um copo de água, coloca dentro do forno de micro-ondas e aperta 10 segundos. Depois coloca um copo de mel, põe dentro do micro-ondas e aperta 10 segundos. O que vocês vão descobrir? Eu já vou adiantar o resultado do experimento. Vão ver que o mel vai estar muito quente e a água não vai estar. E como que eu explico isso? Eu explico isso por conta dessa bolinha azul que está aqui e a bolinha amarela. Essa curva que parece um pico, ela é o sinal de perda. Isso significa o quanto que o material absorve micro-ondas. Então a água absorve muito pouco perto da glicose, que é a maior constituinte do mel, por exemplo, se for mel ou qualquer água com açúcar. Então isso significa o seguinte: a gente vai ter uma ferramenta que a gente vai poder dizer onde está a glicose dentro de células. Esse é um exemplo onde a gente quer chegar. O próximo slide, por favor. Onde que a gente parou?
Então esse aqui é um aluno do professor Wagner Nunes lá. É um trabalho que é feito com a Fiocruz, inclusive eu acho que você faz parte desse trabalho, né, Estevam? Então a gente tem uma pequena fresa, e até para poder modelar essa microcâmara, uma câmara feita de acrílico, ela tem uma tampinha e essa fresa lá, eu não sou engenheiro mecânico, mas eu gosto dessas ferramentas. Então a gente constrói essa ferramenta, o Matheus ele modelou, para a gente já modelar qual que é o fluxo. Tem outras partes desse projeto, então esse foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Vamos para o próximo slide, que é o seguinte: esse trabalho ele começou de uma interação entre eu e o professor Ado Jório. O que é microscopia de tunelamento? Microscopia de tunelamento significa o seguinte: eu pego uma ponta de um metal e aproximo de uma superfície, isso me permite que eu consiga enxergar átomos com... Eu tenho uma imagem de uma superfície com resolução atômica, basicamente é isso. Uma das questões que são essenciais é que você precisa ter uma ponta que conduza eletricidade e uma superfície que conduza. E com isso as condições são estabelecidas para que a gente possa fazer uma imagem. Então, esse aqui foi um trabalho que o professorado liderou. Eu participei também na forma de utilizar a microscopia de micro-ondas para validar a técnica que o professorado aperfeiçoou ao máximo, ao limite. E o que é que ele fez? Esse desenho, até que virou a capa, é um desenho bastante realístico, que é uma ponta feita de ouro e ela tem dois, vocês podem ver, é uma pirâmide em cima de uma pirâmide. Eu estou falando em cima, mas na verdade uma debaixo da outra. Ela é de ouro e o que acontece? A de cima é fácil de fazer, a de baixo não. Por quê? Porque a de baixo ela é muito pequena. Onde ela é feita? Ela é feita lá no centro de microscopia. Ferramentas, como eu chamei? Revolucionárias, alguma coisa assim. Técnicas, alguma coisa assim. Então ela permite que a gente consiga fazer estruturas muito pequenas. E essa pequena parte de baixo é uma pequena antena, que ela focaliza a radiação incidente e com isso, o chamado nanoscópio conseguiu fazer imagens com o comprimento de onda da luz de estruturas muito menores por conta desse fenômeno que é da luz chegando naquele ponto e diminuindo. Então o professor Ado chegou para mim e falou o seguinte: então vamos fazer o seguinte, por que não a gente tentar fazer isso no nível atômico? Você conhece de microscopia de tunelamento, que é o que eu tinha feito. Falei, sim, então vamos fazer isso. Então alguns pontos a gente precisa fazer, entender. O primeiro, será que a gente pode usar uma ponta dessas para fazer a microscopia? Porque isso é uma coisa que não é trivial. Será que essa ponta vai funcionar? O primeiro requisito é ela ser condutora, sim. Então a gente tem que provar. O segundo é que ela tem que terminar num único átomo. Então como que a gente sabe que ela termina num único átomo? Então essa é a forma como se fabrica uma pirâmide dentro de outra. Esse material que chama silício, ele tem um ataque corrosivo preferencial, ele não é uniforme. Faz com que, é muito bonito, ele tem alguns planos cristalinos que à medida que a gente vai colocando sob ataque químico, eles vão se revelando, por isso que forma uma pirâmide invertida. Próximo. Aqui é o passo a passo, então a gente coloca uma pequena camada protetora, abre um círculozinho, aqui ele gera essa primeira pirâmide que está aqui, depois recobre com outro material que não a prova do ataque corrosivo, aqui que leva lá no centro de microscopia, faz esse furinho, e esse furinho que gera essa pequena. Aí, daqui para cá, aconteceu um pequeno problema, que era o seguinte, mas que em colaboração nós conseguimos resolver, que o ouro em cima do silício às vezes ele cola, ele faz uma liga, ele não é muito bom. Então, como nos tempos que eu trabalhava na HP, e hoje a gente tem um técnico trabalhando conosco que veio também de lá, quando a gente trouxe o microscópio, é o próximo slide que eu vou mostrar, ele desenvolveu uma técnica que permite com que o ouro nunca grude na superfície. É simples, é só oxidar um pouco a superfície. Fizemos isso, aí depois ela levanta. Então aqui a taxa de sucesso não era tão grande. Depois que eles começaram a oxidar, aí a taxa aumentou bastante. Então olha só, e como é que a gente sabia disso? Esse foi um trabalho que foi feito há muito tempo atrás. Isso é uma superfície de ouro, essa é uma imagem. Ela é linda, né? É de mais ou menos 5 por 5 microns, 5 milésimos de milímetro por 5 milésimos. E agora, isso aqui foi um coreano que trabalhava comigo na época, e coreanos são incansáveis. Esse menino era incansável. Então ele fez essa imagem, aí ele deu um zoom, veio essa aqui.
Quando a gente é pequeno, né, pelo menos eu era pequeno, eu gostaria de fazer isso. Eu quero fazer um zoom para fazer um zoom para fazer um zoom para até chegar ao átomo. É isso que nós vamos fazer aqui. Então essa aqui deu um zoom, pegou essa daqui, fez essa, próximo slide. Essa daqui chegou até perto de uma rachadura dessa, e aqui tem ela. Depois pegou essa daqui, deu outro zoom. Aí olha só o que vocês estão vendo aqui, já estão vendo um monte de terraços. Porque o ouro ele é cristalino, ele vai empilhando o terraço. Olha que lindo aqui. Então é um terraço em cima do outro, em cima do outro. Vamos dar um zoom, queremos ver átomos, né? Então aí vê aqui já toda essa estrutura de terraços bem mais desenvolvida, alguns buracos, algumas bolinhas. Aí vai, dá mais um, cadê os átomos? Calma, eles são menores, vamos dar mais um zoom. Então ele chegou aqui, coreanos são incansáveis. Eles fizeram esse daqui, tá vendo os terraços já bem maiores, daqui chegou para cá. Tá vendo até uma estrutura aqui? Os átomos estão chegando. Então ela tem uma certa corrugação. Mais um, pronto. Então aqui a gente chegou e aqui deu o zoom dessa. Então cada bolinha dessa é um átomo. Então o que foi que a gente tinha aprendido naquela época e que de forma talvez não intencional a gente conseguiu reproduzir? Foi que essa forma de chegar naquela estrutura que o professorado concebeu, de ter superfícies extremamente planas e que no caso a gente precisa garantir que ela termine em um único átomo. Então vamos ver. Qual que é o teste final? A gente pega essa estrutura, pega a ponta e vamos tentar fazer uma imagem com essa ponta utilizando outro microscópio. Então o que nós estamos fazendo? Pegando uma ponta para um microscópio que tem uma antena, que o professorado inventou, e vamos colocar nesse outro microscópio, vamos ver se funciona. Próximo. Essa é a ferramenta que a HP generosamente deu para o FMG. Eu fui lá buscar, essa também é uma outra história longa, uma hora a gente conta. Então ela está lá no centro de microscopia, é um microscópio de tunelamento. Esse mesmo instrumento foi o instrumento que gerou aquelas outras imagens que vocês viram anteriormente, só que aquelas imagens foram geradas em 2006, num programa sabático que eu estava lá e tal. E aí trouxemos para cá uma epopeia, no melhor sentido literário da palavra, epopeia burocrática, 2 anos, assim, algumas horas ou 2 dias para poder encaixotar, 2 anos para desburocratizar. A hora que chega é emocionante, tem até fotos disso, porque assim, você vê, a hora que a gente viu o caminhão chegando, eu falei, gente, não acredito que isso está acontecendo. Incrível. Então vamos ver, usando essa ferramenta, pode passar. Depois, quem quiser pode, por favor, visitar o centro de microscopia para a gente dar uma amostra. A gente pegou a HOPG. A HOPG é grafite, altamente orientado. Então você consegue ter um plano. O pessoal que trabalha com grafeno utiliza isso para poder tirar planos a planos para poder fazer os estudos deles. Então eu falei, não, o Doug, vamos pegar a HOPG. Então assim, eu olhei aqui, eu já falei, gente, essa ponta não está ruim não. Está muito boa, já estamos tendo bons resultados, já estamos vendo terraços. Porque cada cor, a cor está indexada à altura do objeto. Então aqui nós estamos mais alto do que aqui. Então naquela outra estava inclinado. Vocês lembram que tinha aquela borda, parecia até calçada de Copacabana. Aqui não, aqui a gente planarizou. Porque a outra ficou assim, como se fosse um dente certo. Por isso que ela parece Copacabana. Aqui não. Aqui ela está mais alta, dá um degrauzinho para baixo, depois um degrauzinho, outro para cá. E aqui está a escala de tons de cor falsa. Porque ele não é dessa cor. Aí pronto, aí a hora que a gente viu isso aqui, eu falei, meu Deus, esse negócio é impressionante. Cada uma bolinha dessa aqui também é um átomo. Acho que eu dou mais um zoom, vamos lá. Mas a qualidade da imagem é uma das melhores que a gente já tinha visto. Então, nessas, digamos, essas técnicas que nós estamos desenvolvendo, então a gente conseguiu desenvolver 2. É claro que ultrapassou 1 ano, gente. Não quero que ninguém ache aqui que foi tudo bem, que foi tudo tranquilo. Gastamos 2 anos para poder chegar nisso e foi pouco perto do que normalmente se gasta. Vamos ver o próximo slide. Então, vamos terminar aqui colocando da seguinte forma. Eu coloquei aqui só os resultados bons, que ainda falta um item, né, que eu vou gastar mais uns minutinhos para falar, porque tem a ver com o professor Armando. Então o que a gente fez? Aqui eu estou mostrando só os editais que a gente ganhou, nesse tempo que a gente conseguiu conceber. Para essa parte de micro-ondas a gente conseguiu 2, aí tem o valor numerado, e o professorado aqui, eu estou colocando ele aqui porque a gente fez uma parceria, porque o Universal fala o seguinte, você não pode ter professor de um no do outro, falando, vamos fazer o seguinte, nós 2 mandamos, eu monto uma parte da equipe no meu projeto, você monta uma parte da equipe no seu projeto, e depois a gente junta lá na frente. Felizmente deu tudo certo, um era para aquela parte de micro-ondas e o outro era para a parte de TERS e STM, felizmente ganhando. Agora entra na segunda parte, essa aí foi uma coisa um pouco mais, digamos, surpreendente como que ela foi concebida.
A partir de todos os conceitos, todas as questões que a gente trabalhou aqui, então eu voltei para o Centro de Microscopia. Eu sou professor do DCC e trabalho com a parte de transferência de tecnologia, de direção lá da CTIT. Então a gente começou a observar alguns pontos. Primeiro ponto é o seguinte, vamos passar o próximo slide, porque está ali 25 milhões, são uma tecnologia revolucionária. Eu vou explicar o que é, o professor Armando vai corrigir. Então eu vou ilustrar a partir de exemplo o que ela faz. Pode passar. E nós conseguimos dinheiro para comprar duas. 25 milhões de reais, tá? 25 milhões de reais. Foi o projeto mais bem qualificado do Brasil nessa questão. O que são, em primeiro lugar? O que é a FINEP? Acho que tomou uma parte de todos nós. FINEP é a agência financiadora de projetos. Para quem não mora em São Paulo, ela é a única agência que financia grandes projetos. Única. Não existe outra. FAPEMIG é zero. Agora, com isso, é bom tentar fazer uma sopa de pedra. Por isso que eu quero ir lá na FAPEMIG, bater o cartão lá e ver gente aqui, a gente fez isso, quero já pedir. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, alguns de vocês devem conhecer o professor Vanderlei de Souza. O professor Vanderlei de Souza é uma figura na área de microscopia absolutamente excepcional, ganhou o prêmio CBMM, foi entregue na segunda-feira passada, e ele foi uma das pessoas que trabalha muito com a questão do Trypanosoma cruzi, né? Então trabalhou, conheceu o Carlos Chagas, e bom, enfim, Darcy Ribeiro pediu para ele montar a parte científica acho que da Universidade do Norte Fluminense, né? Então assim, é uma pessoa que é indisputavelmente da maior filigrana científica, acadêmica, altamente respeitado. Então ele criou em 2016 um programa que chamava Centros Nacionais Multiusuário. O que são Centros Nacionais Multiusuário? FINEP. Ele tinha uma diretoria da FINEP e ele percebeu que é o seguinte, há uma excessiva concentração de recursos no estado de São Paulo, mas talento ele é aleatório, ele não está só num estado e não depende só de dinheiro, depende muito das condições. Então o professor Vanderlei fez, ele chegou lá e falou, não, nós vamos montar um programa para criar novos centros nacionais multiusuários. Nós ganhamos, isso foi 2016, parte do dinheiro foi para duas coisas, foi para o centro de microscopia, mas uma parte foi para esse microscópio de micro-ondas que eu mostrei, que deu esses resultados fabulosos, e outra foi para a parte de criomicroscopia. O que é criomicroscopia? A gente congela materiais e tira, imagine carpaccio ao seu último nível, porque carpaccio bem feito mesmo, você congela e depois fatia para ele ficar quase transparente. É a mesma tecnologia, só que a gente usa lâminas de diamante e faz coisas extremamente finas para poder enxergar. Então o professor do ICB, né, o professor Jonatas Abrão, ele usou até para poder descobrir esses vírus gigantes, né, o Tupã vírus, achou vírus lá na Lagoa da Pampulha, que é gigante. É dessas coisas assim, absolutamente fantásticas. E, por exemplo, só pegando um pouco desse caso do professor Jonatas, que Jonatas Abrão, que é absolutamente excepcional, porque ele cai nessa categoria de uma grande descoberta, né, pegando esse caso, né, e que pode ter um impacto tecnológico formidável. Por quê? Porque um vírus gigante, o que é um vírus gigante? Não é um vírus assim do tamanho de uma bola de futebol, não é isso. É assim, um vírus, geralmente, o vírus da Covid é da ordem de 10 a 100 nanômetros, que é muito pequeno. Vírus gigantes tem 1 micron de diâmetro, ou seja, o diâmetro é 10 vezes maior, significa que o volume é 100 vezes maior. Então o negócio, o volume 100 vezes maior, não, minha conta é errada, 1000 vezes maior. Significa que cabe 1000 vezes coisa mais dentro dele. O vírus é uma máquina, Então assim, olha que interessante, a gente está assistindo essa convergência. E várias áreas de conhecimento. É uma máquina por quê? Porque, agora eu vou recorrer aos meus conhecimentos da ciência de computação, você pode escrever um código genético, pode expressar coisas, moléculas, RNA, coisa dentro desse vírus gigante. Então, se uma ferramenta como criomicroscopia, a gente nunca teria conseguido fazer isso. Então, ela pode funcionar não apenas do ponto de vista ciência básica, é algo absolutamente excepcional, eu deveria dar um seminário aqui no âmbito do INEAT, mas como também uma aplicação científica, tecnológica do maior nível também, a gente consegue enxergar lá na frente. Então, muito bem, tá bom, vocês compraram 2 máquinas, vamos comprar, ainda não saiu, não estamos festejando, porque o prazo para recurso termina na segunda-feira. Então, falta pouco para a gente poder abrir a champanhe. São 2 equipamentos, um deles, só que eu vou descrever o outro equipamento visa fundamentalmente responder várias questões que dizem respeito à fabricação daquelas pontas que o professorado faz.
ponto de vista de pesquisa básica, fundamental, como áreas de metalurgia, tomografia, uma série de coisas que a gente vai poder trazer a metalurgia do estado de Minas Gerais para o próximo nível, né? Isso é um pouco da idade dos metais, né? Um pouco mais para a idade nano. Essa é uma ferramenta que chama o microscópio de TOF-SIMS. O que é? TOF quer dizer tempo de voo. SIMS é uma emissão de íons secundários e espectroscopia de massa. Significa que eu injeto diversos feixes moleculares numa superfície com um foco extremamente pequeno. Eu faço uma erosão por conta dessas bolas de bilhar que vão... Por que vários componentes? Porque cada um tem uma massa. E é aí que a gente lembra que a máxima da física básica de maior transferência de momento é quando a massa de uma bolinha é igual à massa da bolinha que vai receber a bolada, né? Então, quando elas forem muito diferentes, não funciona. Se for uma massa muito grande, uma bolona batendo uma pequenininha, ela some e a outra fica parada. Mas quando elas são iguais, você consegue transferir o máximo momento possível, você consegue ejetar. Então, tem vários diferentes. Então, é um sistema de bilhar nano, absolutamente nano. Então você joga esse aqui, bate num pontinho, puff, atinge lá. Ele sobe, você separa as massas e depois cada uma dessas curvas ela visa separar pela razão carga, massa, qual que é a espécie atômica. Em outras palavras, você conta quantos e quais são os átomos e moléculas que você tem em cada nanômetro cúbico do material. Então essa máquina realmente... Existe algum outro Brasil? Não. Existe alguma outra América Latina? Não. Só existe uma na Austrália, no hemisfério sul. E agora vamos ver para que ela serve. Então, próximo slide, vamos, por exemplo, pegar um problema que é muito interessante, que esse aí foi feito até esse trabalho foi feito pelo professor Wagner, professor Elizabeth, lá do ICB, antigamente, uma série de professor Paulo Sérgio, da física. E o que é isso aqui? E o pessoal dessa máquina aqui? Isso é uma asa de libelo. Alguém já perguntou por que algumas pessoas têm um olho azul? E será que tem olho azul ou olho verde? Animais libelos? Então a pergunta por exemplo, se pegar a asa de borboletas ou de pássaros, aquele azul ele não é real. Aquelas aves magníficas, né, que o colega Fábio apresentou, nada daquela cor existe por pigmento. Ela não é. Um exemplo, opala. Alguns de vocês já viram opala, né? Eu acho a pedra, entre aspas, pedra preciosa mais bonita que tem. Por quê? Por causa do fenômeno físico que ela enseja. Ela nada mais é do que quartzo. Quartzo é óxido de silício e bolhas de ar. Não é nada mais além disso. Mas por uma razão qualquer da natureza, ela criou diversas dessas inclusões de tamanho específico e quando você olha, ela gera aquela cor maravilhosa, iridescente e verde. Mas quem já viu uma, né, espero que todos aqui já viram, olha contra a luz, ela é tão decepcionante. Por quê? Porque a cor, ela não depende dos constituintes em primeira ordem, sim da estrutura que eles têm. Então é a chamada área de pesquisa de cor estrutural. É a cor que é gerada pela forma como as nanoestruturas estão organizadas. Então a asa de libelo é um caso delas. Então eles levaram que tem várias, olha que negócio legal isso aqui. Então aqui é C, D e E. O que é? O C são as regiões vermelhas, o D é a região verde, amarelo, e o E é a região azul. O que vocês notam aqui? Estão vendo uma sequência escuro, claro, escuro, claro. À medida que nós estamos saindo vermelho para o azul, está mudando o quê? O período, ou seja, aumenta a frequência. Então a gente está vendo que os períodos estão cada vez menores. Quando os períodos estão menores, o comprimento de onda da radiação é menor. Então o comprimento de onda vermelho é maior do que o azul. Então por isso é uma cor estrutural, não tem pigmento. Então ela é absolutamente formada pela forma como a luz interage com a superfície. Agora, tem uma questão. Por que essas camadas são diferentes? Aí é que entra o uso desse microscópio. Então o que ele faz? Ele vai lá, ele conta quantos, isso aqui que eu achei fantástico, ele conta tantos os íons que são positivos quanto os negativos. Porque na hora daquele processo de bilhar, ele vai ionizar alguns daqueles átomos. Então com isso ele vai criando materiais distintos. Isso aqui a gente já esperava, né? Que, obviamente, né? Porque já tinha esse padrão de cor. O que a gente não sabia era de quais eram aqueles materiais. Então eu percebo que alguns materiais, acho que tem uma espécie de melanina, aí eu não sou químico, muito menos biólogo.
Então, mas são materiais com índice de refração diferente. E o que causa a geração de cor são índices materiais com diferentes índices de refração. Então, muito bem. Então, permite descobrir isso. Mas permite também, próximo slide, aí que entra o professor Armando, é o seguinte, um dos grandes problemas que a gente tem, né, até uma tecnologia recente aqui que o professor Armando trabalhou, a questão do colírio, né, para glaucoma, é o seguinte, o tempo de liberação de drogas. Também a professora Maria Helena, que fez o sistema, aquele veneno da aranha, o tempo de entrega de drogas depende muito do expiente, né? Ou seja, como você faz a entrega da droga? São nanolipídios, como que faz? A tecnologia está lá, né? Então, como que você faz isso? Então aqui é um exemplo dessa ferramenta para dizer como que... Aí a Armanda aqui que sabe o que é PLGA, não tem a menor ideia. Eu só sei que isso aqui tem nome de remédio. Dentro dessa pílula e dessa cápsula, então ele permite a gente mapear qual que é o perfil de distribuição desse material, desse fármaco, por essa cápsula. Então, se a gente souber qual que é a gente, então, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho, que é descobrir qual que é a melhor forma de entrega de drogas, essa é a ferramenta. E não tem nenhuma. Então, eu espero que o professor Armando fique muito rico, vai fazer várias patentes, vai licenciar todas, nós vamos descobrir todos esses sistemas de entrega controlada de droga, porque a gente vai ter uma ferramenta. Mas economizando com o animal de laboratório. Esse é um ponto muito... eu quis evitar aqui um pouco comentários, porque, por exemplo, para a gente poder fazer vários desses estudos, né, tem que sacrificar muitos animais, né? Então, você sacrificaria um, em vez de muitos. Um único, né? E talvez só um olho de um, né, por exemplo. Podia guardar o outro, não sei. Próximo slide. Muito bem, o que é o impacto? Quem conhece esse livro aqui? Vida Maravilhosa, quem conhece? Stephen Jay Gould, o que ele escreveu? Stephen Jay Gould esse aqui é um best-seller científico, talvez tenha sido um dos primeiros. Por quê? Porque ele trouxe o seguinte conceito. Todo mundo conhece a teoria de evolução de espécies de Darwin, que falava sobrevivência do mais adaptado, por aí vai e tudo mais. O Stephen Jay Gould escreveu isso baseado numa descoberta que foi realizada perto da cidade de Banff, no Canadá. Então tem um lugar que chama Burgess Shale, que são depósitos. Essa história aqui é fantástica, isso aqui parece uma novela assim, muito interessante. Então o que eles descobriram? Eles estavam fazendo uma busca para encontrar paleontologia, fósseis. Eles descobriram uma mina não, né? Aqui a gente tem Minas Gerais. Eles descobriram uma ocorrência absolutamente fantástica de inúmeras espécies que não eram concebíveis de existirem dentro de uma mesa, de um mesmo período geológico. Chama a explosão do pré-cambriano. Eu posso estar meio equivocando aqui, mas é uma explosão e tem cambriano na palavra. Então, durante essa explosão, o que eles observaram? Inúmeras espécies. Então, tem uma espécie, e é muito legal que as pessoas, os paleontólogos estavam observando, eles deram nomes, eu lembrei, eles deram nomes todos baseados nos índios da região, os índios não, os povos originários da região das montanhas rochosas perto do Canadá. Então, eles deram todos os nomes desses artrópodes, não era artrópodes, não sei quais são o nome das... porque é uma área, é uma questão que não existia antes. Então, qual que foi a grande descoberta dele? A descoberta dele é o seguinte, porque a diversidade é muito grande, mas o conceito que ele quer emplacar nesse livro é o desenvolvimento de uma dada espécie, evolução de uma dada espécie, depende também das contingências que o ambiente coloca. E aí, com isso, eu faço esse paralelo aqui. Então, esse aqui são números de contratos de licenciamento para empresas startup da UFMG. Porque nesse movimento também tem uma certa preguiça, essa coisa de inovação, aí fica o povo pulando em puff colorido, jogando confete para cima, vamos fazer isso. E esse é um negócio que para os jovens é um problema muito sério. Quando eles chegam, já falam assim, busque sua paixão. Aqui não tem isso, não existe isso. Existe muito trabalho de bancada, existe muito sofrimento, isso é muito difícil. Então é uma irresponsabilidade enorme que a gente
tem percebido esse movimento de inovação, que é assim, uma alegria. Não, não é uma alegria, é difícil demais. Mas uma coisa a gente tem certeza, né, que é o que falta em muito desses negócios. Se as contingências que nós tivermos forem tais que não sejam propícias para o desenvolvimento dessa espécie, vamos falar dessa empresa, ela vai ser aniquilada pelo mundo. Claro, porque tem milhões delas. Se não há nenhuma preponderância, a outra vai sobreviver. Então, esse aqui é um número de licenciamento. Então, qual é o ponto que eu quero chegar? Uma das ferramentas essenciais para que isso acontecesse foi ter uma infraestrutura de pesquisa diferenciada. Então, quando eu mostrei que aquele furinho era feito com uma ferramenta que tem poucas no Brasil, e que isso colocou essa empresa para poder exportar o equipamento. Então, essa contingência de ter uma infraestrutura completamente revolucionária é que respondeu por esse aumento. Então, muito bem, esse projeto que a gente escreveu é justamente para isso, Centro Nacional Multidisciplinar. Temos essas ferramentas que vão impulsionar várias dessas empresas que terão, assim como essas espécies, essas contingências removidas para que eles possam expressar o que está dentro do laboratório em tecnologia. Então, o próximo slide, eu já estou acabando, então já estou passando o meu tempo. Então, em primeiro lugar, é o seguinte: existe essa correlação entre ciência básica e inovação, isso é indissociável. Então, eu fico muito irritado quando eu vejo, isso aí é paper, ou isso aí é patente. Não, isso tudo faz parte da paisagem. É tudo junto, não tem separação, não eu não tenho de fazer uma escolha, é isso ou aquilo. Não, é tudo junto. Então, ela é absolutamente indissociável e é ela que vai promover. O paper, na época, né, daqueles tempos negros aí de 2, 3 anos atrás, a gente via gente falando, ninguém aqui quer paper, aqui a gente só quer patente. Não existe isso, gente. E o melhor exemplo que eu dou desse foi um caso, né, também da área de fármacos, da Elizabeth Holmes, né, que foi uma dessas visionárias que acabou na prisão. Por quê? Porque ela prometeu um sistema de análise de sangue com uma gotinha que se mostrou completamente uma fraude de bilhões de dólares. E por quê? Porque ela não conseguiu emplacar um paper. Não, aí todo mundo fala, não, ela não fez por outras razões. Eu falo, não, tudo bem. Ter um paper não quer dizer nada, mas não ter um quer dizer muita coisa. A mesma coisa, mesmo aforisma vale para patente. Ter patente não quer dizer nada, mas ter significa também uma coisa, significa que você não pode negociar. Então, simplificando a conversa, ter um paper significa alguma coisa? Não, mas não ter significa que você não sabe a ciência. Ter uma patente significa alguma coisa? Não, mas não ter significa que você não pode negociar. Você não negocia o que você não tem. Então, existe essa natureza indissociável. Essa mistura entre ciências exatas e ciências da vida, vamos chamar, vai ter um impacto direto em medicina. Isso é absolutamente inquestionável e num futuro muito próximo. Então a gente não pode se furtar de fazer isso, precisa dessas ferramentas. E a gente acredita que isso, como aquele gráfico mostrou, essas ferramentas vão acelerar esse processo de licenciamento e transferência. Mas o que eu acabei? Porque esse era o objetivo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? De novo, eu tenho muito respeito o que se chama verdade na truth in advertisement, verdade na propaganda, né? Então, o mais importante de tudo isso, por isso que eu discordo com a máquina, porque ela encheu de coisas aqui, que ela que gerou esse texto. Aí eu falei o seguinte, não, esse texto como é que chama? Negrito, eu que coloquei. Eu falei, o aspecto principal disso é permitir que a gente consiga enxergar mais do que a gente consegue. Então não existe todo esse hype, toda essa questão absurdamente inflada, inflacionada do que a inteligência artificial faz. Então ela ajuda, ela mesmo se inflacionou aqui. O último slide e eu acabo, por favor. Obrigado. Então eu vou terminar com a seguinte questão. O professor Cromer, ele foi professor lá onde eu estudei, lá em Santa Bárbara, de 94 a 96, e ganhou o prêmio Nobel de 2000. E ele sempre chegava, a gente tinha que fazer apresentações semanais, e ele estava sempre para poder falar, o que você vai fazer essa semana dentro do laboratório? Todas as semanas ele acabava com a gente. E ele fez uma provocação que, no seu
nesse artigo lá de 1995, mas no discurso de Nobel que ele faz, ele fala o seguinte, e para mim a definição que eu prefiro adotar, né, do que é inovação, é isso aí, a principal aplicação de qualquer tecnologia suficientemente nova e inovadora sempre for e sempre continuar a ser aplicações criadas por aquela tecnologia. No caso, ele tinha inventado toda a questão de miniaturizar o laser. Antes disso, o laser era uma coisa de gás, coisas enormes. Ele conseguiu miniaturizar. Era isso que a gente fazia lá, essas coisas que a gente fazia laser de semicondutores. Hoje é quase que inacreditável, né? Passou aí uns 20 anos, né? Mais, quase 30 anos, por aí, 30 anos, e a gente, quando você vê técnicos na rua, nada contra, mas assim, a que nível chegou a disseminação e ubiquidade de tecnologia? Estão lá fazendo solda entre duas fibras óticas, ligando a lasers que foram originários. Isso aqui é há pouco tempo atrás, 23 anos. Então, como que isso ficou pervasivo? Porque hoje eu tenho fibra ótica em casa. Chega até eu não falo, como vai chegar uma fibra ótica dentro da minha casa? Não faz, ou seja, bebendo aquela água eu não acreditava no futuro. Mas é isso, gente. Obrigado e desculpe que eu passei um pouco do tempo, viu?